Apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio hoje é com o Dr. Eno Lobo, médico otorrino, que participa toda quarta-feira aqui do nosso Panorama 95. Dr. Eno, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes do Panorama. O nosso tema de hoje é, com certeza, um assunto que talvez para muitos seja até normal, né? Que é a questão da rouquidão, né? O que é que causa a rouquidão? Antes da gente entender o que é que causa, seria importante a gente entender como é que funciona uma prega vocal, a corda vocal, que é quem produz a voz humana. Então, imagine que lá no finalzinho da nossa garganta, a gente tem um equipamento fonatório, a laringe. Da laringe, a parte mais importante para a fonação, obviamente, são as pregas vocais ou cordas vocais, como é mais conhecido. São dois pequenos instrumentos, que se assemelham, se você olhar assim para o seu dedo, una os dedos em casa e forme um V com os dois dedos indicadores. Então o formato da corda vocal, da prega vocal que ela fica na laringe é mais ou menos esse. Quando a gente respira, ela abre, afastando um dedo do outro, digamos assim. E quando a gente fala, elas se aproximam, a ponto de tocar totalmente numa na outra. Então esse é o movimento normal da corda vocal quando a gente fala. Então abriu para respirar, fechou essas duas perninhas do V para falar. Ao mesmo tempo que isso ocorre também a formação de uma espécie de onda na mucosa que recobre a corda vocal. Ela é um músculo coberto por uma mucosa, essa membrana que reveste o corpo da gente internamente, e há uma espécie de espaço entre a mucosa e o próprio músculo. Então, quando o ar é emitido pelo pulmão para passar ali e produzir a voz, provoca uma espécie de onda nessa mucosa, como se fosse uma onda líquida. Então, esse é o movimento normal da fonação, da gente falar. Qualquer perturbação desses movimentos, seja da abertura e fechamento da corda vocal, ou dessa produção dessa onda mucosa, pode provocar alterações na voz, a famosa rouquidão. Então, são muitas as possibilidades. Qualquer processo inflamatório dessa região, uma laringite ou qualquer causa de inflamação dessa laringe ou dessas cordas vocais especificamente, podem diminuir a mobilidade, diminuir essa onda mucosa e, consequentemente, causar alteração na voz. Há algumas alterações chamadas lesões estruturais mínimas. São pequenas lesões que aparecem nas cordas vocais, como o próprio nome diz. As mais comuns são os nódulos ou os famosos calos. O nódulo quer dizer calo na corda vocal. Geralmente ocorre quando há abuso vocal. A pessoa usa demais a voz ou de forma inadequada. Não é usar demais. Vocês, profissionais da voz, eu mesmo passo o dia, do jeito que eu estou conversando com vocês aqui, eu passo o dia conversando com meus pacientes no consultório, professores. As pessoas que usam profissionalmente a voz, elas têm uma tendência maior a ter problemas por causa disso, por causa do uso abusivo. Quem usa bastante a voz, mas usa da forma correta, tem menor chance de ter problemas. Mas quem força a voz num movimento não fisiológico, tem um maior problema, uma maior tendência a ter problema. Então o calo nada mais é do que quando a pessoa está falando, exerce uma força maior num certo ponto da laringe, e essa força maior nesse certo ponto provoca um atrito maior do que o desejado. Esse atrito provoca a formação de um calo. Então é como se você estivesse usando uma força demais num só ponto, no mesmo mecanismo do sapato apertado. À medida que a gente tem um sapato que está friccionando nosso pé e provoca a formação daquele calo, é mais ou menos esse mesmo mecanismo que causa a formação do calo na corda vocal. Então essa é uma das lesões estruturais mínimas. Tem outras que são geneticamente determinadas. O cisto, por exemplo, da corda vocal, o sulco, o pólipo da corda vocal são lesões estruturais mínimas geneticamente determinadas. A pessoa já nasce com a carga genética para desenvolvê-las, não é por uso abusivo da voz. Antes dessas lesões estruturais mínimas, a gente tem que considerar também uma outra possibilidade, a fenda glótica. Como eu disse, quando a gente fala, o ideal é que o movimento de fonação provoque totalmente o fechamento daquele espaço entre as duas cordas vocais. A gente, quando fala, é para encostar uma na outra. Se por acaso esse movimento não é obedecido, deixa uma brecha entre essas duas cordas vocais, aí isso chama-se fenda glótica. A fenda é considerada até fisiológica, normal,
para a maioria das mulheres. A voz aguda das mulheres tem uma tendência a deixar uma pequena brecha, uma pequena fenda que é considerada fisiológica. Só que a mulher de hoje trabalha e muitas delas usam profissionalmente a voz também. E aí no que acontece de forçar muito a voz, pode ser que em decorrência dessa fenda surja também o calo. Então são muitas possibilidades que a gente tem que contar como certas para o desenvolvimento de problemas da voz. Então não é uma coisa só, tem muita coisa que pode causar. Agora, tem como diferenciar, por exemplo, nem toda voz grave, ela é uma voz rouca, né? Há como diferenciar isso? Tem. A voz grave é como uma voz como a sua, uma voz mais grave, sem rouquidão. O padrão vocal da voz grave é um, o padrão vocal da voz rouca é outro. Então, desde nascença, digamos assim, você deve ter a sua voz grave desde menino, bem dizer, e não mudou esse padrão vocal no decorrer da vida, a não ser quando ocorreu a muda vocal própria da adolescência. Você deixou de ser menino, passou a ser um rapaz, mudou a voz. Então, quando não há uma mudança desse padrão vocal, não preocupa. O que preocupa é quando a pessoa tem um padrão de voz e de repente muda aquele padrão para uma voz mais rouca. Então isso aí não é considerado fisiológico, não é considerado normal. É considerado patológico, alguma coisa está causando isso. Eu enumerei aqui alguns fatores, só enumerei os bons, digamos assim, os que podem ser resolvidos com uma certa facilidade. Todos esses que eu falei são passíveis de tratamento e de solução completa do problema. Mas existe uma patologia muito mais grave, que é o câncer de laringe, quer dizer, a doença maligna que atinge as cordas vocais, a região da laringe. E essa também, muitas vezes, o primeiro sinal, muitas vezes não, na maioria das vezes, o primeiro sinal é rouquidão. Então, às vezes a pessoa está bonzinho, começa a apresentar uma rouquidão, e não cuida, e quando vai ver, que faz o exame, descobre que era um câncer. Então, rouquidão é sempre um sinal de alerta, a gente não pode ficar com a voz mudando o padrão, principalmente aquela rouquidão mais duradoura, que dura mais do que 15 dias, 20 dias, sem investigar. Aqui eu me sinto tão à vontade que eu gostaria de dar os meus próprios exemplos. Por exemplo, eu tenho dificuldade imensa de ingerir a coisa gelada. Se eu tomar qualquer coisa gelada, no outro dia é rouquidão na certa, né? Gritar, eu não consigo. Se eu gritar, quase que instantâneo eu fico rouco, né? Por quê? Com certeza imagino que muitas outras pessoas também que estão nos ouvindo têm essas mesmas características. Por quê? A gente, se ao tomar alguma coisa gelada, rouquidão aparece, se gritar, rouquidão aparece? As duas coisas são relativamente simples de explicar. Primeiro, se a gente gritar, se forçar muito a voz, é o desrespeito aos limites do próprio corpo. O corpo da gente, ele tem limites. Se você pegar um atleta de futebol, jogador de futebol, e quiser que ele jogue diariamente na mesma intensidade que ele faz um treino, ele vai começar a apresentar lesões, vai começar a ter problemas que não deveriam ocorrer se ele estivesse fazendo a coisa corretamente. Então, a voz da gente, ela é para ser falada, não é para ser gritada. Num evento de maior necessidade, se você dar um grito, provavelmente o seu corpo vai aceitar esse ultrapassamento dos limites. Agora, se você fizer isso de repetição ou um grito exagerado, o seu corpo pode reclamar e passar a apresentar falha no trabalho vocal, que se traduz principalmente pela rouquidão. A questão da água gelada, você imagina que nosso corpo a 36,5, 37 graus na temperatura interna, e você joga um líquido que está próximo a zero, 2, 3, 4 graus, é um choque térmico, que alguns organismos, algumas pessoas não vão aceitar muito bem esse choque térmico, que é o seu caso, é o caso de muita gente. Nem todo mundo vai ter esse problema. É individual. O organismo de cada pessoa é diferente dos outros. Tem gente que suporta melhor esse choque térmico sem causar alterações na voz. Mas como acontece com você, acontece com muita gente. O ouvinte pergunta aqui se existe cura para rouquidão. Ou você vai ter que conviver com isso? Não, existe cura sim. Depende da causa, obviamente. Aquelas pessoas que têm uma voz rouca desde sempre, desde a infância, às vezes é o padrão vocal, é uma voz mais áspera, mais grave. Essas daí dificilmente vão mudar o padrão vocal dela, mas a pessoa que tinha uma voz de um padrão e de repente mudou para ter o padrão de uma voz mais rouca, alguma causa existe para isso. E na hora que essa causa é corrigida, a voz volta ao padrão normal. Então tem tratamento sim para a grande maioria das rouquidões, a pessoa volta a ter o padrão normal de voz que tinha
pregressamente. Em que situação podemos utilizar a voz, por exemplo? O ouvinte até cita aqui um exemplo, ela é cantora, né? Em que situação ela pode utilizar a voz? Talvez ela pergunte aqui essa questão de como, da forma correta, seria isso? A voz pode ser usada sempre, bem usada, obviamente. Para, como eu disse, com os profissionais que usam profissionalmente a voz, as pessoas que usam profissionalmente a voz, como é o caso seu, como é o caso talvez dela que use, não sei se profissionalmente, mas que cante de vez em quando e force um pouco mais a voz, é sempre bom ter uma orientação profissional, um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga que acompanhe e dê orientações. Para quê? Para que você prepare o seu aparelho fonatório para quando for necessário abusar um pouco mais da voz. Existem exercícios, existe a fonoterapia que pode lhe preparar para essas situações. Você que é profissional da voz, fazendo uma avaliação com um fonoaudiólogo, ele vai lhe orientar exercícios de aquecimento, de desaquecimento, o que não fazer para não forçar demais a voz. Tem alguns movimentos que a gente faz de fonação que prejudicam o funcionamento da corda vocal. E aí o profissional pode lhe orientar nesse sentido o que fazer e o que não fazer. Então, só para que a gente vá passar aqui para as perguntas dos nossos ouvintes, a rouquidão ela é um sinal de alerta. É um sinal de alerta sempre. Alguma coisa de errado está acontecendo com a corda vocal, com a laringe. Não é um fenômeno natural. Obviamente, se você está gripado, gripou e teve rouquidão, aquela rouquidão durou 2, 3, 4 dias e melhorou, não causa preocupação em ninguém, porque é um processo inflamatório agudo que se auto-resolve, ele se resolve geralmente sozinho, sem necessidade de grandes intervenções. Agora, aquela rouquidão permanente ou que já está se arrastando há dias, mais de 15 dias, chama atenção sempre e deve ser investigada invariavelmente. Pastilha resolve rouquidão? Não, nunca. Isso é mito? Mito. Pastilha pode dar um alívio momentâneo num desconforto que você esteja na garganta. Na laringe, nem isso. Quando a gente chupa uma pastilha, o caminho dela, da sua boca para a sua faringe, da sua faringe para seu esôfago. O esôfago está por trás da laringe. Quando a gente chupa uma pastilha, ela não chega à laringe de jeito nenhum. Se qualquer gotinha de líquido, qualquer coisa que seja, que a pessoa ingira, e se cair uma gotinha que seja na laringe, ela causa uma reação de engasgo. Então, quando a gente chupa uma pastilha, não passa nada disso pela laringe. Pelo contrário, ela segue o caminho do esôfago. Você acaba de frustrar aqui, Geraldinho, que gasta altos investimentos, né, em pastilhas, né, Geraldo? Geraldinho, quem lhe vende a pastilha que me perdoe, mas eu tenho que dizer a verdade aqui. Tá me enganando, né? Agora, aquelas pastilhas que são anti-inflamatórias, que costumam ser vendidas aí, faz algum efeito? Se ela realmente tiver ação anti-inflamatória, ela pode melhorar. Agora, não de ação direta sobre a laringe, isso aí não. Só se for uma ação indireta, na hora que ela for absorvida, ela tem uma reação, um poder anti-inflamatório real. Lembrando que essas pastilhas anti-inflamatórias são geralmente não comprovadas. Tá? Muito se discute aí hoje como tratamento ou não tratamento de Covid, porque não tem comprovação científica. Essas tipo de pastilhas que têm ação inflamatória é muito menos, viu, Geraldinho? Doutor Enio, o repouso vocal, ele tem uma eficácia realmente para a rouquidão? Tem sim. Quando a rouquidão, principalmente quando ela é causada por um processo inflamatório, o repouso vocal é fundamental. À medida que você está com uma região dessa inflamada e vai forçar mais ainda, a tendência é que o edema causado pelo processo inflamatório aumente. Então, quanto mais você força a voz estando com a laringe inflamada, com as cordas vocais inflamadas, maior a tendência dessa rouquidão se intensificar. Então, tem que ter repouso vocal, principalmente nessas situações. Mas o repouso vocal total, ou seja, deixar de falar realmente? Não precisa também deixar de falar totalmente. São poucas as situações em que o repouso vocal total é recomendado. A maioria das vezes é só pós-operatório, quando você vai fazer uma cirurgia de uma lesão estrutural mínima dessa, por exemplo. Tem um cisto na corda vocal e que vai fazer o procedimento cirúrgico para a retirada daquele cisto. A recomendação, de uma forma geral, é que, pelo menos na primeira semana, repouso vocal total. Não falar nada. Na segunda semana, falar o mínimo possível. Mas para os processos inflamatórios ou para outras coisas, é só repouso relativo. Você não vai abusar da voz. Você que usa profissionalmente a voz, por exemplo, não seria recomendado que você passasse aqui o dia inteiro apresentando programa. Você teria que dar uma parada para dar tempo para sua corda vocal se recuperar. Mas em casa, você conversar com sua esposa, conversar com sua família, assuntos
mais banais, mais triviais, que você não precisa fazer uma palestra, não teria problema não. Eu gosto dessas explicações porque assim, as pessoas têm que entender o seguinte, que a voz é como qualquer parte do corpo que também tem que ter cuidado, né? Exato, exatamente. E se mais você não... um órgão do corpo, né? Mais um órgão importante, é o nosso meio de comunicação. Então, tem que ser respeitado. Os limites do corpo da gente, como um todo, tem que ser respeitados. E esse respeito passa também pela necessidade de sempre ir, por exemplo, a um otorrino regularmente? Eu não diria que regularmente. Quem nunca teve problema de voz, quem não usa profissionalmente a voz, não tem necessidade de estar regularmente no pé do otorrino só para olhar como é que está a laringe. Eu acho que isso aí seria um exagero. Para os profissionais de saúde, professores, locutores, radialistas, qualquer pessoa que use abusivamente a voz, quer dizer, que use com maior frequência, merece sim uma avaliação periódica para ver como é que está a situação, para prevenir problemas futuros. Aí sim é importante. Mas para as pessoas que não têm esse perfil, não é necessário. Eu não vejo como necessário, não. A Socorro Ferreira diz que tem refluxo, só que o refluxo dela é na garganta. Tem dia que está muito ruim. O que fazer? Pronto. O refluxo o que é? Não é que é bem na garganta, não. Ela tem o reflexo do refluxo na garganta. Então, abaixo da garganta, a gente tem o esôfago. Lá embaixo, no final do esôfago, existe um músculo que é o esfíncter esofagiano inferior, que ele regula a passagem do alimento num só sentido. Quer dizer, a gente quando engole, desce. Mas não deveria voltar nada. O conteúdo do estômago não deveria refluir, não deveria subir. Às vezes esse músculo não é bem competente e deixa refluir, deixa subir parte do ácido que é produzido no estômago para a digestão e ele pode chegar até a garganta. É uma das causas de rouquidão, uma das causas possíveis de rouquidão. A laringe ela pode inflamar com a presença desse ácido chegando na região e um dos sintomas dessa inflamação seria a rouquidão. É a laringite crônica por refluxo, que é o que ela deve apresentar. E realmente é fato, isso existe e existe com uma frequência alta, é muita gente, muito paciente que apresenta esse tipo de problema. E os sintomas mais comuns na laringe são rouquidão, globos, que é uma sensação de entalo na garganta, uma coisa como se fosse preso, um engasgo, tosse seca e pigarro, aquele que vocês acabaram de fazer aí e nem sempre vai ser sinal de refluxo, mas é um dos sintomas que pode chamar atenção para a gente pensar em refluxo. Doutor, meu irmão teve Covid em novembro do ano passado, ficou com uma tosse direto. Fizemos um raio-x, uma tomografia computadorizada do tórax, constatou umas lesões escavadas nos 2 pulmões. Já levei para o médico da UBS, passa medicação, mas não tem melhoras. Desde sábado está tossindo, tomando a respiração dele, falta pouco não tornar. Tem 48 anos. Tem que ver qual é a causa dessa lesão escavada. Essas lesões cavitárias, na verdade, que é o nome correto, a causa mais comum para a lesão cavitária em pulmão é tuberculose. É uma das principais características das lesões de tuberculose é produzir lesões cavitárias. Então, não sei se já foi investigado isso no paciente, seria bom ela fazer uma avaliação com um pneumologista. Um caso como esse, que já vem se arrastando há meses, sem solução, o ideal é que ele faça uma avaliação com um especialista para ver qual a causa dessa cavitação, e isso aí realmente pode ser a origem do problema, pode ser isso que está desencadeando a tosse, e se for realmente uma tuberculose, por exemplo, tem que ser tratado para poder evitar complicações. A tuberculose ainda é uma doença perigosa, embora muito antiga, no passado era um verdadeiro terror, hoje não é mais terror nenhum, hoje a pessoa tem como resolver, curar totalmente, mas tem que ser primeiro diagnosticado e depois tratado adequadamente, é um tratamento longo. Ana Lúcia manda aqui mensagem. Bom dia, Marcos Dantas, parabéns pelo programa. Doutor Enio responde com muita segurança e respostas claras. Quer dizer que a pastilha não serve de nada quando estamos só tossindo? Só do alívio momentâneo, como eu falei. Ela não vai tratar problema nenhum. Bom dia, Ana Lúcia, em primeiro lugar. Não vai tratar o problema da pessoa. Algumas pastilhas, elas têm um efeito como se fosse analgésico, anestésico. Isso sim, ela vai, na hora que a pessoa está tossindo, a garganta muito irritada, se chupar uma pastilha, pode diminuir aquele problema. Veja bem, o que Geraldinho e você perguntaram naquela hora é se resolvia problema de rouquidão. De rouquidão não vai resolver. Nem anestésico resolve. Nem anestésico. Mas um alívio momentâneo, na hora que a pessoa está chupando a pastilha, daquela irritação na garganta que está causando a tosse,
Pode causar sim esse alívio, mas não vai resolver a rouquidão, como eu tenho falado. Luciana é professora, não consegue falar muito alto e quando tenta fica com dor na garganta, com pigarro e aquela coceira que causa muita tosse. O que fazer para melhorar o uso da voz? Luciana, em primeiro lugar, não tente falar muito alto, não force muito. Isso é individualizado. Se todo mundo tivesse a capacidade de ser tenor ou soprano, o mundo seria cheio de artistas. Então nem todo mundo tem Pavarotti, né? um Pavarotti na vida. Então nem todo mundo tem essa capacidade natural. A corda vocal, a laringe, ela tem limites. E esses limites são individuais. Cada pessoa tem o seu limite. Então se ela está percebendo que ao forçar está piorando, é melhor não forçar. Primeiro conversa. Segundo, aquilo que eu recomendei há pouco tempo. Como ela usa profissionalmente a voz e tem essa limitação, seria bom que ela procurasse inicialmente um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, para fazer uma avaliação prévia. Talvez ela precise de uma laringoscopia. O fonoaudiólogo vai recomendar ou não a necessidade de fazer. E fazendo essa avaliação, ela tem como saber o que fazer, como se proceder para evitar problemas maiores. Tem exercícios, como eu disse, para fortalecer a laringe, tem exercícios que corrigem problemas de fonação. E todos esses passam pela mão do profissional, que é o fonoaudiólogo ou fonoaudióloga. Dr. Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardiokid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Isso aqui é o WhatsApp, inclusive, Dr. Enio Lobo, médico otorrino, na Clínica Cardiokid. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a você e a todos. Até quarta-feira, se Deus quiser. 8 horas, 15 minutos.